Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, e desejando que todos estejam bem e que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível os ensinamentos que serão apresentados na noite de hoje, informando que essa reunião está sendo gravada e a gravação estará disponível no Facebook do Lar do Amor Cristão Oficial e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. Nós vemos aí um folheto aqui do lado a respeito das cestas básicas e convido a todos a acessarem o site do Lar do Amor Cristão, que lá estão todas as informações detalhadas e também todas as formas possíveis de contribuir com a arrecadação dessa cesta. Aqueles que desejarem podem colocar água para ser fluidificada. Os pedidos de vibrações, os cursos e os grupos de estudo, assim como tudo pode ser acessado através do site do Lar do Amor Cristão. Então, lá tem, para cada assunto, tem a sua divisão e pode ser colocado, pode ser acessado e ter todas as informações necessárias. Tá? Hoje, o Evangelho que nós falaremos vai ser a parábola do juiz iníquo. Quem vai fazer a apresentação é a Ana Lúcia, e também vai fazer as vibrações. E agora, para nós começarmos a nos sintonizar com as vibrações benéficas do Evangelho, eu vou convidar aqui a Miriam Cicuto para ela fazer uma leitura para nós. Boa noite, Miriam, muito obrigado por participar aqui do Evangelho. Pode abrir o microfone, Miriam, por favor. Não. Ainda não. Pronto. Agora sim. Boa noite, agradeço o convite. E eu vou ler do livro Fonte Viva, capítulo 103, Esperar e Alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus 6,15. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço. E alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito. Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarde a surpresa do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro
não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Obrigada. Obrigado, Miriam. E agora eu convido a todos a nos acomodar da melhor forma possível. E assim, nos reunimos mais uma vez para falar sobre os ensinamentos de Jesus e também para preparar nosso ambiente para as vibrações, pedindo a Jesus, nosso irmão maior, que esteja conosco, os mentores do Lar do Amor Cristão nos envolvam carinhosamente para que tenhamos o melhor aproveitamento desses ensinamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, assim agora vamos convidando a Ana Lúcia para fazer a apresentação da parábola da noite. Boa noite, Ana Lúcia, por favor. Boa noite, Ângelo, boa noite a todos. Obrigado, Miriam, pela leitura inicial. E nós pedimos a Deus, na sua infinita bondade, que abençoe a todos nós e que nós possamos compreender a lição da noite. Bom, como o Ângelo tinha dito, né, hoje é a parábola do juiz iníquo. Então, o que é uma pessoa iníqua? Uma pessoa iníqua é uma pessoa injusta, que ela age de forma desigual com os seus semelhantes. É uma pessoa que não respeita nem as leis de Deus e nem as leis dos homens. É uma pessoa de caráter duvidoso e por aí vai os adjetivos ali no dicionário. Muito bem. Essa parábola que a gente vai ver hoje está em Lucas, capítulo 18, versículos 1 e 8. Então, ele conta uma parábola, Jesus propõe que, primeiro, antes dele falar a parábola, ele propõe que nós nunca desanimemos nos nossos pedidos, nas nossas orações, que a gente não perca, né, a nossa prece, que a gente não perca as esperanças nunca. E aí, Jesus, então, diz o seguinte, que havia num local, num povoado, um juiz iníquo. Esse juiz não respeitava nada, ele não tinha medo das leis divinas e não respeitava as leis dos homens. E uma viúva foi procurá-lo para que ele pudesse defender a sua causa de um adversário. E ele simplesmente ignorou essa mulher. E ela insistentemente ia falar com esse juiz, pedir a ele que fizesse que defendesse a sua causa. E ele nunca atendia. E quando atendia de bem e mau gosto ainda, né? E ela nunca perdeu as esperanças. Ela sempre foi buscar essa solução, né? Que ele interferisse no processo dela. Até que um dia ele falou, tá bem, eu vou atender. Atendeu, resolveu o problema. E ele diz assim, eu resolvi o problema dela não porque eu estou de acordo com a lei, seguindo as leis de Deus e as leis dos homens. É para que ela não me aborrecesse mais, porque ela me incomoda. Então, assim eu fico livre dela. E assim ele fez. Resolveu o caso da viúva e resolveu o problema dele também, que ela o perturbava muito. E aí, em seguida, Jesus então diz assim, se um juiz iníquo, ou seja, um homem injusto, que não segue lei nenhuma,
teve um dia que atendeu a essa viúva, a uma pessoa que estava pedindo, e dirá Deus que vai fazer com os nossos pedidos. Que Deus é soberano, justiça, amor. E aí, então, a gente vai ter, assim, duas informações importantíssimas, né? Duas mensagens nessa parábola, que a primeira, que a gente já falou muito sobre isso aqui, a importância da oração, a importância da prece. Então, uma prece feita de coração, com amor, elevando os nossos pensamentos. Quando a gente faz um pedido, essa prece, ela sempre vai ter resposta. Deus sempre vai nos atender. Através dos seus mensageiros, através dos mentores que nos auxiliam, nosso espírito protetor. Então, a gente sempre vai ser atendido nas nossas preces, né? Isso a gente não tem dúvida. O que modifica um pouco, e que às vezes a gente, por sermos ainda espíritos que estamos caminhando nessa evolução, é que o tempo da resposta de Deus, ele é diferente do tempo que a gente gostaria que ele respondesse para nós. Porque nós queremos o quê? A resposta imediata. Eu peço alguma coisa, eu quero que as coisas se resolvam. E essa, entre aspas, demora, esse tempo que a gente aguarda para o pedido ser atendido, não é porque Deus é iníquo, absolutamente. Esse tempo é o tempo que a gente precisa para aprender alguma coisa com aquela situação. Aí que vem a nossa dificuldade, né? É observar que comportamento nosso está inadequado, o que é que eu preciso aprender com aquela dificuldade, com aquele desafio. Primeiro, que quando a gente pede alguma coisa, a gente está ou aborrecido, ou a gente tem assim, a gente está mais frágil, né? Porque a nossa fé, ela é bem frágilzinha, né? Qualquer coisa a gente já se desequilibra. Então, quando a gente pede alguma coisa que a gente quer de imediato, que a gente está mais sensibilizado, mais fragilizado, esse tempo a gente não consegue perceber o que a gente precisa fazer com esse tempo, que a resposta parece que não vai vir nunca. Parece que Deus esqueceu da gente, e não é verdade, né? O que acontece é que esse tempo é para a gente refletir, para a gente analisar o que é que eu preciso modificar no meu comportamento. Será que eu preciso ser mais paciente? Preciso perdoar? Preciso ser menos arrogante? Então, essas questões a gente vai aprendendo e nos depurando para perceber tudo isso. E uma outra coisa também, que às vezes a gente pede para ajudar algum amigo, algum ente querido, um filho, enfim, um amigo, e a gente não tem controle sobre o outro, né? Então, a gente pede ajuda para o outro, mas a gente não tem controle, a gente não sabe como que o outro está agindo, como ele está pensando. Então, a ajuda, ela vem. Mas a gente deve entender como vem essa resposta. Porque o tempo a gente já percebeu que é um tempo diferente do que aquele que nós somos ansiosos, a gente tem pressa, a gente quer que tudo resolva logo, a gente, né, nós temos ainda isso em nós, essa pressa que as coisas aconteçam, porque somos ainda espíritos em evolução. E essa resposta, muitas vezes, ela não vem exatamente da forma que a gente pediu, ou que a gente queria que ela acontecesse. Porque a gente pede uma coisa e quer que aquela coisa se resolva exatamente do jeito que a gente pediu. E não é assim que funcionam as leis de Deus. Aquela resposta, às vezes ela vem por um outro caminho. Ela vem de uma outra forma. Ela vem em situações
diferentes daquela que ela imaginava, ela vem por outras pessoas. Ou seja, a resposta daquele pedido que a gente faz não vem como a gente quer, vem como a gente precisa. Então, às vezes a gente faz a prece, né, assim, do coração, com tanto amor, aí a gente faz de novo. Aí a gente faz de novo. Parece que a gente está pressionando Deus e os espíritos para que resolvam aquilo para nós. Não é assim que acontece. O que a gente deve pedir nas nossas preces, e a gente já falou isso várias vezes, é o quê? É o discernimento, é o equilíbrio, é a tranquilidade, é a sabedoria para que a gente enfrente a situação da melhor forma possível e da forma que a gente possa conduzir tudo aquilo. Então, não é assim, vou pedir para que eles resolvam o meu problema. Isso seria uma coisa muito infantil da nossa parte. E nós já somos espíritos que já temos um certo conhecimento disso. Então, a importância, né, da prece é nesse sentido. Então, às vezes, no começo, a gente já pede meio atribulado para resolver tudo, depois nós vamos amadurecendo esse nosso pedido e vamos vendo que precisa ter uma certa maturidade em tudo isso, que nós vamos adquirindo a partir do momento que a gente vai se conhecendo, que a gente vai conhecer. Porque as situações de desafios que a gente encontra, ou seja, de uma doença, né, uma enfermidade, ou um desequilíbrio na família, um desentendimento com alguém, enfim, até um problema financeiro, essas dificuldades, elas vão aparecer, vão e voltam. Tem fase que a gente está mais tranquila, tem fases que essas intercorrências aparecem com mais frequência, e tudo isso, o que é? Aprendizado nosso, para nós. Então, quando a gente percebe isso, a gente cresce um pouquinho, né? Quando a gente olha por essas situações de desafios, a gente cresce, porque elas não estão lá por acaso, é porque nós precisamos dela para crescer, né? E também não é pede e cruza os braços, né? Vou pedir, eles resolvem lá para mim. É uma atitude infantil também nossa, né? Não, eu vou pedir força, eu posso pedir, olha, me ajude a resolver aquele problema da melhor forma possível, me ajude a ter mais saúde, ajude aquele meu amigo, mas nós vamos fazer o quê? A nossa parte, ou seja, trabalhar para que aquilo também seja mais tranquilo de acontecer, né? Assim, no sentido de fazer a nossa parte mental, de pensamento no bem, desse nosso trabalho de sermos mais caridosos, amorosos, generosos, fraternos, tudo isso vai nos dando condições de entender melhor as situações, né? E aí, essa parábola, eu peguei lá do livro do Caibar Schutter, né, que ele coloca a parábola, depois ele faz um comentário. E, no fim, ele veio com um comentário, assim, bastante importante também. Então, nós entendemos lá da prece, do tempo, de como ela vem, de como é o nosso pedido, que a gente tem sempre que... não pode desistir, não deve desistir, né? E ele diz também que nós, por sermos ainda espíritos em crescimento, também somos iníquos em algum momento da vida da gente. Nós não somos como aquele juiz que não respeitava nada, mas nós, muitas vezes, também demoramos para dar respostas a pedidos que nos são feitos pela espiritualidade. Ele fala direto, né? Quantos pedidos que Jesus faz para nós, quantas propostas que Jesus faz para nós sermos mais amor, mais caridade, mais perseverança, e nós ficamos um pouco iníquos também aí, nós ficamos demorando para responder, para dar essa resposta. Então, no final dessa parábola, do comentário, né, que o Caibar Schutter faz um livro, ele diz também, então há sábios iníquos, políticos iníquos,
professores iníquos, nós ainda temos em nós essa iniquidade, em grau diferente, mas ainda nós temos, porque às vezes a gente demora para dar essa resposta, às vezes nós somos injustos com alguma situação, pelo nosso próprio, nossa própria condição ainda de espíritos em evolução, né? Então, eu acho que a parábola, ela traz essa visão para nós, da prece, da importância dela, de não desistirmos e, principalmente, nós reforçarmos a nossa fé. A fé é fundamental. Não a fé cega, a fé... não, a fé que nos move, a fé raciocinada, a fé que vai nos trazendo essa condição de compreensão das situações desafiadoras pelas quais nós passamos. E que as coisas vão se resolver, os problemas vão, às vezes, não solucionar do jeito que a gente quer, mas eles vão ter uma resposta, sempre. Deus nunca desampara nenhum dos seus filhos, jamais. E ele sempre nos responde. Basta nós sabermos compreender essas respostas e, de uma forma, de uma maturidade espiritual que nós vamos adquirindo, respeitar esse tempo de raciocinar, de pensar e de avaliar o que realmente nós temos que fazer de melhor para que os problemas fiquem mais suavizados na vida da gente. Então, era essa a mensagem da parábola, né? E que nós possamos, então, reforçar ainda mais a nossa fé. O que a gente faz aqui semanalmente, de uma forma muito boa, né, que a gente se reúne, que nós façamos isso diariamente, reforçando a nossa fé, nos nossos pedidos, nas nossas orações, nas nossas vibrações. Então, a gente está sempre reforçando esse sentimento tão importante dos nossos corações. Então, eu queria agradecer a todos por me ouvir, pela vibração amorosa, pela atenção, e que nós possamos ter uma semana de bênçãos, de paz e de muita harmonia. E agora, então, nós vamos para as nossas vibrações da noite. Então, nesse momento, nós vamos, juntamente com Jesus, os bons espíritos, os mentores do Lar do Amor Cristão, unidos em pensamento amoroso, generoso, e vibrar o que nós temos de melhor dentro de nós. Vibrando para todo o planeta Terra, que esses mentores amáveis possam levar essas nossas vibrações para aqueles povos que sofrem com as guerras, com a fome, com a desigualdade, com a iniquidade, vibrando para o nosso país, o Brasil, que nos acolhe e que os governantes possam governar com amor e justiça. Vamos vibrando para aqueles que estão nas ruas, que não têm um lar, para os orfanatos, para os asilos, para as penitenciárias, onde tiver um coração amargurado, ferido, que possa ali ter um mensageiro de Jesus abençoando a cada um desses nossos irmãos. Os hospitais, nos leitos de dor, possa também haver toda essa alegria que os mentores vão levar até esses nossos irmãos, amenizando suas dores, abrandando seu coração. Vamos vibrando para o Lar do Amor Cristão, essa casa generosa que nos acolhe, e todos aqueles que participam desse trabalho fraterno. Vamos vibrando para os nossos amigos, os nossos familiares, que eles possam receber este carinho em forma de vibração amorosa e fraterna. E assim, então, nós vamos continuando essas vibrações junto com Jesus, os bons espíritos, os mentores do Lar do Amor Cristão,
E agora nós vamos entrar nos nossos lares, com uma luz azul intensa, iluminando e levando vibrações de amor, harmonia e refazimento, desfazendo as mágoas, as tristezas e trazendo a paz e a alegria. Com essa luz, nós vamos até o nosso quarto, limpando todas as paredes, tirando todas as energias negativas, se porventura lá estiverem, e trazendo o equilíbrio, a saúde, o bom ânimo. E agora nós vamos até a cozinha, para que os nossos alimentos possam ser energizados e que nos traga a saúde para o nosso corpo físico e espiritual. Que os mentores possam energizar cada alimento e toda a água que nós tivemos na nossa cozinha, que nós vamos preparar a nossa alimentação. Vibrando assim para cada cantinho da nossa casa, trazendo boas energias, equilíbrio e saúde. E que essa luz também possa alcançar os nossos vizinhos, dando a eles energias positivas, vibrações de amor, de saúde, de prosperidade, e o que eles mais necessitarem. Que essa luz envolva todos esses nossos irmãos. E agora nós vamos para o centro da nossa sala, confortavelmente nos unir com todos os nossos familiares, num abraço fraterno, em forma de vibrações amorosas, envolvendo a cada um deles com muita saúde, com muita energia positiva, com essa luz que envolve a cada um desses nossos entes queridos, e que possa se estender também para os nossos animaizinhos de estimação. E nos despedindo dos nossos familiares, essa luz agora vai ser mentalizada no alto da nossa cabeça. Uma luz forte, brilhante, intensa, e lentamente ela vai percorrendo todo o nosso sistema nervoso central, até os nossos pés. E essa luz volta por todo esse caminho do nosso sistema nervoso central até chegar na nossa fronte, no nosso frontal, energizando cada célula do nosso cérebro, limpando de dentro para fora, revitalizando a nossa mente e os nossos pensamentos. Desce essa luz, a laringe, o esôfago, o sistema digestório. Todo esse sistema, esses órgãos, recebem agora essa energia salutar, que vai para os pulmões, para o nosso cardíaco, sistema circulatório, percorrendo os órgãos, vesícula, fígado, baço, sistema urinário, intestino, órgãos reprodutores. Que essas vibrações de saúde e bem-estar possa revitalizar todos esses sistemas, todos os nossos órgãos. E que eles possam ser limpos de dentro para fora. E que cada célula que porventura estiver adoentada ou em desequilíbrio possa ser substituída por células sadias. E que o nosso pensamento seja inundado de boas vibrações, vibrações positivas e a nossa fé renovada. E nesse momento nós pedimos para que os nossos mentores possam fluidificar a água que está aí do nosso lado, colocando nela benefícios para a nossa saúde física, mental e espiritual.
E assim, então, energizados que estamos agora, fortalecidos, confortados, nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade bendita de estarmos reunidos mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos, obrigada. Fiquem com Deus.